homens chamaram 12 espias. Eles foram na terra, num período de 40 dias, eles espionaram a terra. Eles trouxeram cachos de uvas, 2 homens para carregar. Realmente a terra é boa, a terra é fértil, aquilo que Deus prometeu é verdade. Mas eles ali, 10 deles, começaram a trazer um relatório diferente. Eles começaram a dizer que havia um gigante, a cidade era fortalecida, era impossível conquistar aquela terra, já que ela era já habitada. A Bíblia diz que 2 deles, de 12, 2 se levantam, chamados Josué e Caleb, dizendo: não, se Deus ele prometeu, vamos subir com ânimo e conquistá-la, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir e entregar essa promessa em nossas mãos. Então é exatamente isso, querido. A pergunta é: a promessa de Deus não era para toda a nação de Israel? Sim. Você sabe quantas pessoas saíram do Egito debaixo dessa promessa? 3 milhões de pessoas aproximadamente. 3 milhões de pessoas receberam essa promessa da parte de Deus. Deus disse através da boca do profeta Moisés: eu vou tirar o meu povo do Egito e colocá-lo numa terra que manda leite e mel. Mas se você estudar a história, somente 2 daquela geração, Josué e Caleb, herdaram a promessa. Deus é mentiroso? Não. A promessa não era para todos. Por que todos não habitaram? Por que todos não conquistaram a promessa de Deus? Por causa da sua errada percepção visual. De 12, 2, se você botar isso em porcentagem, não chega nem a 20%. De 12, 2 acreditaram, 2 creram na palavra de Deus, não olharam para as circunstâncias, não olharam para as dificuldades, mas olharam para aquilo que Deus disse. Enquanto 10, os 12 estiveram na mesma terra, os 12 viram o mesmo gigante, os 12 viram ali as mesmas dificuldades, os 12 pisaram no mesmo lugar, sendo que o retrato, sendo que o relatório de 10 foi diferente dos 2. E a pergunta é: Deus tem promessa na sua vida? Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Qual é o retrato, o relatório que você tem dessa promessa? Qual é a sua visão em relação a ela? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Número capítulo 13. Olha a declaração deste povo no versículo 26. Números capítulo 13, versículo 26 diz: caminharam e vieram Moisés e Arão, ou seja, os espias, no período de 40 dias, a congregação de Israel, a nação, ficou esperando na expectativa do relatório dos espias que foram espionar 40 dias a terra da promessa. Eles estavam próximos da bênção. Enviam 12, esperam o relatório para conquistar a promessa. E ali, quando eles tragam o relatório a Moisés e a congregação, eles voltam no período de 40 dias após. No versículo 27, contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto. Vieram cada um trazendo ali aqueles ramos de uva. Imagine só, 2 homens carregando com uma vara, o fruto era enorme, abençoador, era verdadeiramente Deus, aquilo que Deus disse. Versículo 28, preste atenção. O povo, diga comigo, porém. O que eles falaram? Verdadeiramente a terra é boa, olha o fruto aqui, nós trouxemos. Agora, eles disseram: porém, fala para o irmão, para com esse porém, irmão. Deus, ele te deu uma promessa sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida profissional. Deus prometeu, e aquele que lhe promete é poderoso para cumprir. Amém. Os 10 espias contaminados com a incredulidade, Deus falou que ele é poderoso, Deus falou que a terra já era deles, mas eles, olhando para as dificuldades, trouxe o relatório: Moisés, a terra é boa, sim, porém o quê?
que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Esse Anak era descendente de gigante. A sua altura é de 2 metros a 2,70. Era um homem gigantesco. Eles se intimidaram pelos moradores e habitantes daquela terra. Eles se intimidaram porque a terra já era fortalecida. E disse: a terra é boa, aquilo que Deus disse é bom. Porém, meu irmão, com Deus não tem porém. Aquilo que Ele disse está de pé. A base de Deus não é aquilo que você está vendo, não é aquilo que você está sentindo, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Quantas pessoas têm promessas, Deus está dizendo: porém é difícil, porém isso é muito complicado, porém isso aqui é dificultoso, porém isso aqui para mim acho que vai ser, realmente não vai dar, porém a minha capacidade é pequena demais, porém eu sou limitado, porém eu não sei como fazer. Meu irmão, deixa esse porém para lá. Se Ele disse, Ele vai cumprir aquilo que prometeu, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia, glória a Deus. Na fé não tem porém, na fé não tem mais, não. Fé é aquilo que Deus diz. Pastor, mas a verdade é isso, a verdade é aquilo. A verdade não é aquilo que você está vendo, a verdade é aquilo que Deus diz. Fé não é ignorar uma realidade, é crer numa realidade maior. Que realidade maior é essa, pastor? A palavra de Deus. Ela está acima da tua enfermidade, ela está acima da crise que você está vivendo, ela está acima das dificuldades, ela está acima das tuas limitações, ela está acima da tua incapacidade. Deus não precisa contar com a sua limitação, com a sua incapacidade para fazer algo na nossa vida. Deus não está preso na minha história passada, Deus não está preso na minha condição humana para operar o milagre que eu preciso viver. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque é fiel. Os 10 espias começam a trazer um relatório dizendo: mas essa terra é boa, aqui os casos. Aquilo que Deus falou é verdade. Porém, as dificuldades. Porém, olha o gigante. Porém, olha as fortalezas. Porém, as casas estão edificadas. Porém, a cidade já é habitada. Corta o porém da tua vida, irmão. Se tiver porém no meio da tua caminhada, você não pode chamar isso de fé. Deus falou, não tem porém. Deus disse, vamos subir animosamente, ou seja, com ânimo, com vontade de vencer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, assim diz o Senhor. Meu irmão, questão de ponto de vista. Agora olha aqui só, no versículo 29. Os amalequitas, começando a ver a dificuldade, habitaram na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, ou seja, nesse Caleb e Josué, houve um espírito diferente que a Bíblia me diz. Que espírito é esse da fé? Ela espia, Josué também espia, e mais 10 espia, 12. Os 10 com um relatório de derrotismo negativismo, grande parte. Mas os dois homens de Deus com o espírito da fé tiveram uma visão diferente. Olha a visão desse homem. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ela subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que a nós. Você está vendo como é que é a fé? Caleb aqui não estava ignorando a realidade, ele não estava ignorando os gigantes, ele não estava ignorando que eles eram mais fortes, mas ele falou: vamos subir com ânimo, porque Deus fará nós prevalecermos sobre ele. Se Deus ele prometeu dessa terra a nós, Deus de alguma maneira ele vai trabalhar ao nosso favor. Isso é fé. Aleluia. Irmão, Caleb fez calar o povo. Tem momento que pessoas se levantam em nossa vida para nos contaminar com incredulidade.
E você, como homem de fé, uma mulher de fé, você tem que se levantar e calar essa incredulidade, calar a voz da incredulidade. Eu não consigo, eu não posso, é difícil para você, mas para mim Deus tem promessa, eu creio naquilo que Deus disse. Você calar os incrédulos, calar a voz da incredulidade com a sua atitude de fé no nome de Jesus. Caleb não se deixou se contaminar pela incredulidade deles, ainda que era a maioria, eram 10, ele e Josué, grupo menor, 2, mas ele falou: se Deus falou, vamos prevalecer, nós vamos vencer porque Deus é conosco. Meu irmão, olha só a atitude dos incrédulos, versículo 32, inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha o que ele estava dizendo. Você vê que em todo tempo a pessoa que é incrédula, ela só fala mais da dificuldade do que da palavra. Ele só falou dificuldade. Nenhum momento esses 10 trouxe em memória a palavra de Deus. Nenhum momento eles tiveram em memória, em sua mente, a promessa de Deus, aquilo que Deus disse. Meu irmão, se a gente não viver essa verdade, a gente só vai viver uma religiosidade, e nada vai acontecer. 3 milhões de pessoas deixaram de desfrutar da promessa de Deus por causa da incredulidade. Se deixaram andar pela vista e não pela fé. A Bíblia diz aqui que eles só viraram dos gigantes, ao ponto, olha só, eles se viram, olha o que eles dizem aqui na palavra, eles se viram diante dos gigantes como gafanhoto, eles se compararam como um inseto. Sabe, pessoa, isso aqui quem falou não foi o gigante que falou acerca deles, não foi os anaquins, não foi os cananeus, os heteus. Eles se viram e declararam, confessaram acerca dele mesmo como os insetos. Qual é a sua confissão diante dessa luta que você está vivendo? Existe um Provérbios, capítulo 23. Abra comigo, bota o teu dedinho aqui e volta. Provérbios, escute isso, gente. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Eles se viram como inseto, eles se diminuíram tanto, e Deus na sua palavra diz: assim como você imagina vai ser. Se você se vê como um fracassado, se você só se vê como um derrotado, se você só vê negatividade na sua vida, só olha para a incapacidade, só olha para as dificuldades, só olha para o vento, só olha para o mar bravio, meu irmão, assim vai ser. Mas a Bíblia fala: eleva os teus olhos para o monte, porque de lá virá o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor, vem da palavra de Deus, vem dos céus o meu socorro. A minha fortaleza, o meu refúgio, o meu socorro, bem presente no dia da minha angústia. Isso tudo depende do nosso ponto de vista. A sua vitória, a sua derrota depende do nosso ponto de vista. Não depende de Deus. Deus faz promessa. A vontade de Deus era que todos viessem a herdar essa promessa. A vontade de Deus é que todos viessem a desfrutar, saísse do Egito, passasse para o deserto e o local da promessa, Canaã, a terra que manda leite e mel. Por quê, pastor? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Mas uma coisa que vai fazer a diferença em nossa jornada é a fé naquilo que Deus diz. Deus não negocia. Ele fala que sem fé é impossível agradá-lo. Vai ser difícil? Não, será impossível. A Bíblia me diz: eu preciso crer. Aonde está o teu foco, meu irmão? Aonde está a tua meta? Aonde está o teu alvo? Aonde está o teu foco? Aquilo que é o teu foco, ele vai multiplicar sobre a sua vida.
Se teu foco é um problema, se você olha problema, se você só olha para o gigante, você cada vez mais vai encontrar mais dificuldade olhando todo dia para o gigante. Olha o capacete, olha a espada, olha a couraça. De tanto você focar, um negócio desse tamanho vai se tornar desse. Mas o seu foco é a palavra, é a visão de Deus, cada vez mais vai crescer a promessa, a luz, o conhecimento, o poder, a virtude, o gigante se torna pequeno, a muralha vai caindo, porque teu foco é promessa, é poder, é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Aonde está o teu foco? Aquilo que é o teu foco vai se multiplicar. Se teu foco é só destruição, só coisa negativa, aquilo vai tomar uma dimensão na sua vida. Fica falando 24 horas do teu problema para alguém. Daqui a pouco você não consegue nem dormir. Para de falar do problema, começa a confessar a palavra, aquilo que traz vida e vitória. Se a gente não aprender a usar essas armas espirituais, a gente vai ver no fracasso. Ainda estamos debaixo de promessa. O povo estava debaixo de promessa, não desfrutou por quê? Porque Deus não quis? Não, por causa da sua incredulidade. Ele só não menosprezou eles, mas estavam menosprezando o poder de Deus, aquilo que Deus disse. Quando eles se viram como gafanhoto, ele também estava colocando Deus como gafanhoto. Nós não vamos conseguir, eles são grandes demais, são fortes. Olha só, nós somos como um gafanhoto. Se você olhar para a tua vida todo dia e falar que você não é nada, não é coisa alguma, que você não consegue, que você não vai vencer, você será isso. Nós somos aquilo que confessamos. Se eu digo que eu sou burro, que eu digo que eu não vou conseguir, se eu digo que a minha vida vai ser um fracasso, a Bíblia fala aquilo que eu planto, eu colho. Você planta através da palavra, isso se chama semente. Aleluia! Você pode declarar e confessar a palavra de Deus sobre a sua vida? Amém. Confesse a palavra e vida sobre o seu casamento. Confesse a palavra e vida sobre os seus filhos. Confesse a palavra e vida sobre o seu ministério. Aleluia! O que temos que sair da nossa boca? Queridos, esse foi o relatório que eles trouxeram para Moisés. A Bíblia me diz no texto que devido à incredulidade, separa o microfone para mim lá, Deus. Devido à incredulidade dos 10, toda a nação se contaminou. Fala para o teu irmão, a incredulidade contamina. Incredulidade contamina. Sabia que é mais fácil você ser contaminado pela incredulidade do que pela fé? Você anda do lado de uma pessoa de fé, tu fala fé, 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 a pessoa fica. Tá 10 horas falando de fé, sai daqui 2 horas falando de fé. Aí você começa, coração enche de fé. Você vai no mundo ônibus, conversa com alguém, 5 minutinhos de incredulidade, às vezes você esquece tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus. A nação toda chorou, a noite toda, já se vendo como destruída pelos inimigos. Choraram. Josué e Caleb passou um aperto aqui no texto. Eles se revoltaram com a fé de Josué e Caleb a ponto de desejar apedrejar os homens de Deus. Porque quando você tem fé, incomoda. Quando você tem fé, você incomoda. Não é bem assim não, irmão. Não é assim para você que é incrédulo. Para o homem de fé é assim. Deus disse, Ele é poderoso para cumprir. Não, porque você não está vendo o que eu estou vivendo. E nem quero. A fé faz a diferença na nossa vida. Aleluia. A Bíblia fala que naquela madrugada eles choraram, todo o povo, todo Israel, já se vendo destruído por causa de uma percepção errada. Quero pegar um gancho aqui, queridos. Escute isso. Uma percepção errada pode levar a sua vida em destruição. Quer ver uma coisa que é percepção errada? Você entra na igreja, vou puxar para mim. Aí tu passa pelo pastor, o pastor está desligado. Aí tu dá paz do Senhor, o pastor nem responde. Nem é para educação não, está desligado. Ou então está ligado no céu. Aí você tem uma percepção errada, você diz assim: hoje o pastor está de mal comigo. Falei com ele, ele me cumprimentou. Você começa a tirar uma conclusão que não é uma verdade. Sabia que tem irmão que deixa de falar para o outro por causa de percepção errada? Diabólico.
irmão distraiu, não falou, cumprimentou, às vezes o irmão não viu. Aí já chama a pessoa de mal educada, o irmão tem problema comigo. Percepção errada. Às vezes é percepção, o que estão falando da minha vida. O cara começa a imaginar coisas, alimenta uma mente de uma forma errada, e aquilo ali gera uma verdade para dentro dela, que é uma mentira. E ela se apoia naquilo. Tem pessoas com percepção errada da sua vida, tem pessoas com percepção errada de Deus, tem pessoas com percepção errada das pessoas que estão na sua volta, e ela toma aquilo como uma verdade, ainda que aquilo seja uma mentira. E isso leva ao derrotismo, isso leva à quebra de relacionamentos, isso gera problemas. Você já passou por isso, às vezes, pensando alguma coisa que você estava enganado? Acontece isso com o povo de Deus, irmão. Uma visão errada. Ele estava botando os gigantes como lá em cima, os caras são melhor do que nós, pá, eles estão ali cheios de força. Eu vou te provar na Bíblia que essa visão que eles tiveram do gigante era errada. Quantos ouviram falar aqui de uma mulher chamada, aquela mulher, qual o nome dela? Que ajudou os espias? Raabe. Quantos lembram aqui de Raabe? Raabe, ela morava em cima de uma muralha chamada Jericó, que ficava em Canaã. Raabe era uma prostituta, uma meretriz, que ouviu falar do Deus de Israel e temeu, creu. Esses homens também, os espias, no momento, na história, eles também foram espionar Jericó, vazou a informação, os cananeus ficaram sabendo que havia as espias, começaram a procurar, vieram na casa de Raabe, ela esconde os homens, ela faz uma aliança com eles, e Raabe é da geração desses homens aqui, gigantes. Raabe era da geração deste povo. Enquanto Israel, com medo, grande parte, eles são poderosos, eles estão se vendo como nós somos gafanhotos, com medo. Sabe qual era a visão do gigante em relação ao povo de Deus? Abre em Josué capítulo 2. Quando os espias estavam na casa de Raabe, ela viu a manifestação de Deus, ela creu no Deus de Israel, ela pede que os espias venham fazer uma aliança com ela. Olha, eu vou guardar vocês, mas eu não quero que o Deus de vocês, que é tão poderoso, venha me destruir minha família. E os espias acordaram com ela: não, você pode ficar tranquila que você e a sua casa será poupada. Raabe era da geração desses homens, dos cananeus, era dessa descendência. Olha só, ela vai dizer como é que era a visão do povo cananeu em relação ao povo de Deus. Vê como nossa percepção errada nos leva a fracasso. Ela começa a dizer aqui em Josué capítulo 2, no versículo 9: e disse aos homens, Raabe aqui: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela está falando da terra dela. Ela falou assim: olha, eu já sei, vocês são espias, eu não sou o povo de vocês, mas eu vi a manifestação do Deus de vocês, e eu sei que esse Deus de vocês já deu a nossa terra a vocês. Olha só, meu irmão. E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O que Raabe estava dizendo? Qual era o relatório dos espias incrédulos? Os caras são fortes, os caras são mais do que a gente. Sabe o que Raabe está falando? Ó, o meu povo, ele já ouviu falar do Deus de vocês, ele já sabe que o Deus de vocês deu essa terra para vocês, e eles estão desmaiando de medo, se derretendo do Deus de vocês. Quantos estão entendendo de glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Escute isso. Porque temos ouvido que o Senhor
secou as águas do mar vermelho. Diante de vós, quando saías do Egito, olha só, eles já sabiam da história desde que eles saíram do Egito. E que fizestes dos reis dos amorreus, a Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso. Tem versão que fala derreteu. Nós ouvimos isso e derretemos de medo. Desmaiamos o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum. Ou seja, ânimo, a falta de ânimo significa falta de vontade de lutar, de vencer, desânimo. Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Tu vê como é que era a verdadeira visão que eles tinham de Israel? Viu como a percepção errada fizeram abandonar, fizeram eles murmurarem, fizeram eles contaminar uma congregação toda com incredulidade, com medo, se intimidando por uma coisa que não tinha razão. Raabe, por ser descendente, contou relatório como os cananeus viam o povo de Deus. Olha, nós temos ouvido de vocês, do Deus de vocês, nós temos visto que Deus fez com o rei Seom, com Og, o que ele fez com o Mar Vermelho, o que ele fez no Egito, as pragas. Quando ficamos sabendo que Deus entregou a nossa terra a vocês, nós derretemos e esmaiamos, porque entendemos que esse Deus é Deus de cima, aleluia, é Deus dos céus e também da terra. Deus é Deus do céu, Deus é Deus da sua vida, Deus é Deus do seu casamento, Deus é Deus da sua família, Deus é Deus da igreja, Deus é Deus do seu ministério, Deus é Deus de tudo. Ele não reina só o céu, Ele reina a nossa vida, Ele reina a terra. Você tem uma aliança com Ele. Em Apocalipse 5:10 nos chamou para ser reis e sacerdotes. Mas muitas vezes a nossa mentalidade do Egito, mentalidade de deserto, a nossa mentalidade tem que ser de Canaã. Como eu posso ter uma mentalidade de rei, vivendo com uma mentalidade de escravo? Tá bom, o bom é inimigo do melhor. O deserto pode ser até bom, tem uma cobertura, tem uma coluna de fogo quando eu estou com frio, tem umas codorninhas que eu como, tem um pãozinho que eu como. Está sendo bom? Estou sendo suprido? Sim, mas Deus ele tem algo abundante. Canaã, a terra que mana leite e mel. Davi sabia disso. Davi lhe diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele se compara com uma ovelha e fala: deitar-me-ei em verdes pastos verdejantes, as águas tranquilas. Entenda bem isso. Ovelha come o quê? Mato, herbívoro. Olha como é que Davi entendia sobre abundância. Deitar-me-ei em verdes pastos. Você pode imaginar uma ovelhinha, uma campina cheia de verde, e ela se deleitar, rolar e deitar sobre aqueles verdes pastos? Ele fará transbordar o meu cálice. Deus não quer botar o teu cálice pela metade. Deus, ele faz o meu cálice transbordar. E transbordar significa abundância. Por quê? Porque quando Deus te abençoa, Ele não quer somente te abençoar, Ele quer te dar uma vida e abundância para você ser bênção para Cristo na sua volta. Aleluia! O necessário é para mim. A abundância não é somente para mim, é para Cristo na minha volta. Aleluia! Para eu ser bênção. Aqui o povo, irmão, completamente cego. Se meus olhos forem mal, todo o meu corpo será tenebroso. Mas se meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Tudo depende do teu ponto de vista. Qual tem que ser o meu ponto de vista? O de Deus.
A visão de Josué e Caleb foi diferente dos 10. A visão de Josué e Caleb foi diferente de toda a congregação, diferente dos homens, mas semelhante à de Deus. Ninguém está vendo, ninguém está acreditando, a maioria está dizendo que não. A tua visão de Deus, permaneça nela, porque nela Deus vai fazer o teu milagre se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. A visão tem que ser dele. Ele fala, não dei por vista. Vista é sentido, humano, sentido. Mas andai pela visão. Guarda a minha visão. A visão ainda para o tempo determinado até o fim falará, não mentirá, se está na espera, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. A visão está ali, ó. Abacuque 2:3. Guarda a visão. Deus não pede para você andar por vista, mas é andar por fé. Não andar por vista, mas andar por fé. De fé, de fé, de glória, de glória. O teu cálice não é pela metade, o teu cálice vai transbordar. Você vai deitar em verdes pastos verdejantes. É nas águas tranquilas, não é água de turbilhão, não é água de tribulação, é água tranquila. Lá é Canaã. Deus te chamou para ir para Canaã. Não se conforme, irmão. Aleluia. Não entre na forma. Às vezes a gente para, se acomoda de orar, de acreditar, é isso aqui tá bom, é isso que Deus tem para mim, acabou. Não. Aqui, Raabe, ela está trazendo o relatório dos cananeus. Sabe qual é a visão dele? Eles estão se derretendo, desmaiando, por causa do Deus de vocês. Eles já conhecem que o Deus de vocês é Deus de cima, do céu, e Deus da terra. Se os próprios inimigos já conhecem o nosso Deus, que fará eu e você que tem uma aliança com Ele, irmão? Será que Deus não espera que eu e você reconheça esse poder? Por causa dessa incredulidade, Deus falou a Moisés: Moisés, esse povo me provocou 10 vezes no deserto. Eu dei oportunidade para eles, mas por causa da incredulidade, por causa do esse coração, está aqui escrito, irmão. Deus fala isso ao povo. Aqui, ó, Josué capítulo, vamos dar um pulo aqui, ó, capítulo 3. Perdão, é Números, vamos lá para Números. Capítulo 13. Olha que ele fala aqui no versículo, perdão, vai no capítulo 14. Vamos aqui no versículo 22. Olha que Deus fala, versículo 22. Todos os homens, capítulo 14 de Números, 22. Todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Deus falando, eu falo que vou dar a promessa, eu peço meu povo para celebrar essa promessa, para acreditar nessa promessa, mas esse povo só me corresponde com incredulidade. Por 10 vezes eu falei com este povo, tirei do Egito, fiz milagres, mandei pragas sobre Faraó, fiz mar vermelho se abrir, alimento com pão, faço brotar da rocha, opero sinais, e mesmo assim, até quando tem que provar a este povo que eu sou Deus? Por causa dessa incredulidade, Moisés. Somente aqueles que neles houveram um espírito diferente, Josué e Caleb, e a sua geração, eles herdarão a terra da promessa. O resto vão perecer. Eu fecho a porta da cidade, até que todos perecem no deserto durante 40 anos. O povo rodeou a promessa durante 40 anos. Morreram no deserto. Mas a vontade de Deus não era dar promessa ao povo? Por causa da murmuração, por causa da incredulidade. E Deus, ele fala no texto uma coisa tremenda.
O que eles falaram vai se cumprir se você ler aqui na Bíblia. É o que se cumpre em Provérbios. Quantas vezes você vê na história Israel dizendo: Moisés, vamos morrer no Egito? Vamos morrer no Egito? Vamos morrer? E Deus liberava pão, Deus liberava água. É assim que vocês estão dizendo? Então que seja feita conforme a sua palavra. E é assim que aconteceu. Irmão, percepção errada nos traz destruição. Neutraliza a nossa caminhada espiritual, rouba a nossa fé, a nossa percepção, a nossa ótica, a nossa visão tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Só assim a gente vai desfrutar, porque a vontade dele é que eu e você venha desfrutar. O relato deles era um relato errado. O que eles perceberam era errado. A verdade, você vê que Raabe, ela começa a declarar qual era a visão dos cananeus em relação ao Deus de Israel, em relação ao povo. Eles não eram esses caras todos. Eles não eram aqueles homens sem temor algum, valentes, não, estavam derretendo. E desde quando o povo estava se derretendo? Não foi nesse momento, não. Volta lá para Êxodo capítulo 15. Em Josué 2 ela fala: desde do mar vermelho. Aí você vai ver que um cântico, aonde Moisés e Miriam começaram a cantar quando Deus deu um grande livramento. Aquilo marcou as nações, foi espalhado para as nações o feito de Deus. Não é todo dia que você vê o mar vermelho se abrindo, egípcios morrendo. E aqui Êxodo 15, eles começaram a desmaiar. Não foi aqui não, irmão, foi lá no mar vermelho. Em Êxodo 15, aleluia. Olha aqui no versículo 11. Isso aqui foi o cântico de Moisés. A vitória que Deus deu ao povo. Eles começaram a louvar e glorificar a Deus e fizeram um cântico, como fosse um louvor, uma composição. E olha o que estava escrito nesse cântico, algo profético. Versículo 11: o Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estende a tua mão direita e a terra o estragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste esse povo, salvaste com a tua força e o levaste à habitação da tua santidade. Versículo 14, olha isso aqui: os povos o ouvirão, ele estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, os poderosos dos moabitas apoderar-se-ão um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de... Foi a terra onde eles foram visitar. Moisés já tinha profetizado o quê? Olha, esse povo vai se estremecer, vão se derreter quando ouvir a tua voz, Deus. Esse povo estava com Moisés. Esse povo participou dessa maravilha. Esse povo ouviu esse cântico, louvaram, cantaram. Quantas vezes a gente está louvando a Deus? Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é Deus do impossível, mas na hora do vamos ver, esquece tudo isso. Não é isso? O povo cantou aqui com Moisés. E Deus, ele fala: até quando? Até quando tem que demonstrar graça, misericórdia, meu amor, o poder? Quantas coisas Deus já operou nas nossas vidas, irmão. Quantas coisas Deus já realizou que você pensou, não vai dar, e deu. Não vou conseguir, mas conseguiu. Está difícil, mas Deus abriu a porta. Era impossível, Deus fala: aquilo que é impossível ao homem é possível para mim. Aleluia. E você vê qual era a visão. Por causa de uma visão errada, uma visão comprometida ao negativismo, ao derrotismo,
o povo pereceu. Aleluia. Fala para o seu irmão, você tem que se ver como Deus te vê. Aleluia. Qual é a sua confissão diante dessa dificuldade? Aleluia. Aleluia. Pastor, eu estou passando. Ninguém vai dizer que você não vai passar. Deus deu uma visão a um homem chamado José. Após Deus ter dado essa visão, José ele foi vendido pelos irmãos, traído. Após ele ser vendido para os mercadores, foi levado para o Egito. Ele ficou debaixo da casa, da autoridade de Potifar, que era oficial da guarda de Faraó. A mulher de Potifar tenta seduzir José, elabora um plano. Ele, para não pecar contra o Senhor da casa, o seu Senhor Deus, ele foge. Mas em tudo que José estava fazendo, administrando, existe uma frase lá em Gênesis que diz acerca de José: e Deus era com José. Só que não era na casa de Potifar o sonho de Deus. A promessa não era no cárcere. A promessa era levantar José como governador do Egito. Quando Deus chamou Davi, foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Quando você começa a acompanhar a história, a biografia de Davi, ele foi perseguido, teve que encarar gigantes. Saul começou a ter inveja de Davi, buscando até mesmo matá-lo. Ficou foragido há anos numa caverna de Adulão, sustentado pelo seu amigo Jonathan, filho de Saul. O lugar não era de trás das malhadas. O lugar não era a caverna de Adulão. O lugar era o trono de Israel. São fases que eu e você passamos. Tem coisa que eu não desejo passar. Tem coisas que eu olho assim: Senhor, se fosse possível, passa de mim esse cálice. Fácil. Mas a promessa não está no início, no meio, está lá no final. Eu não vou me conformar com o Egito. Eu não vou me conformar no deserto. Porque a visão é Canaã. Uma terra que manda leite e mel. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Amados, os homens, os 12 estiveram na mesma terra. Eu fico pensando, os 12 pisaram na terra, mas não tomaram posse da terra. Tem pessoas que até têm um gostinho da promessa, mas não tomam posse dela. Aleluia. Qual é a diferença? A terra era a mesma, dificuldade era a mesma, o gigante era o mesmo, relatórios diferentes, uma visão diferente, uma fé diferente. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto: o que fez a diferença da maneira como você se vê. A Bíblia me fala que por meio de Cristo eu sou mais do que um vencedor. E é isso que eu tenho que crer. Estou vendo isso, estou vendo aquilo. Eu sou mais do que um vencedor. Isso aqui é o momento, é temporal. A promessa é: eu sou mais do que um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu sou mais do que um vencedor. Ele já falou: eu não vou ser, eu já sou mais do que um vencedor. Aleluia. E quando Deus ele tem uma visão, tem uma promessa para você, não significa que isso é isenção de esforço, não é uma isenção de dificuldades, não é uma isenção muitas vezes do choro,
não é uma isenção de aflição. Aleluia, querido. Porque me diga uma coisa: se toda a promessa de Deus, se você não tiver que se esforçar, se você não tiver que enfrentar nada na vida, se você não tem que passar por nenhuma dificuldade, para que você precisa de Deus? Para que você precisa de fé? Se tudo é fácil, você não precisa orar, você não precisa crer. Mas a fé é exatamente isso. Em tempo de dor, em tempo de luta, em tempo de guerra, eu creio, profetizo, confesso que eu sou mais que um vencedor por meio da palavra de Deus. E a fé traz a existência daquilo que não existe. Isso é fé. Fé naquilo que você está palpando, fé naquilo que você está sentindo, fé naquilo que você está retendo, fé naquilo que você está no controle. Isso não é fé. Fé é quando Deus te chama e fala assim: anda pelo vale de ossos secos. É no meio do vale andando. Estou vendo nada, estou andando. Mas você está andando no nada? Estou. Você está andando naquilo que está seco? Estou. Você está andando naquilo que está morto? Estou. Agora tu profetiza a minha palavra. Posso eu trazer vida? Tu podes, Senhor, tu sabes. Então profetiza. Quem tem que profetizar é você, sou eu. Porque há poder para isso. Há algo para ser liberado. E fé se libera pela boca. Eu recebo pelo ouvido e libero pela minha boca. Eu recebo a palavra e libero pela minha boca. Eu creio, eu acredito, eu confesso vida, eu confesso teu poder, eu confesso que tu estás comigo. Esses homens de Deus, José, Josué, Davi, foi fácil, mas a sua fé os levou à vitória. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, mas Ele espera a minha cooperação, a sua. Qual é a cooperação? Crer naquilo que Ele disse. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Aleluia. Concepção toda errada, percepção errada, uma visão errada gera uma fé errada. Uma visão certa gera uma fé genuína. Uma fé que te traz resultado. Essa fé tem que estar na visão de Deus. A realidade é aqui, mas nós cremos uma realidade maior que se chama o Verbo. A tua palavra nos diz, Senhor. Sobre a tua palavra eu permaneço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia.